Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo perfeitamente aí? Ok. Vamos lá, eu vou começar fazendo a chamada para que a gente possa dar continuidade à matéria. A Diane, Aloísio, Álvaro, Amanda Pacheco, Ana Flávia, Anderson, Anne, Bruna Passarotto, Bruno, Cristina Lopes, Daniele, Jaylane, Fabiola, Fernanda Barroso, Flávia, Gabriel de Barros, Gislaine, Igor de Castro, Isabela Guiducci, Isabelle Rino, Kelly Rosignoli, Larissa Rosa, Laira, Leandro, Laís, Leonardo, Lineker, Lorena, Mayra, Marcelo Lopes, Cristina, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma, Pedro Segueto, Pedro Araújo, Priscila, Rafael, Raíssa, Renata Santos, Rodrigo Valentim, Sabrina do Amaral, Stephanie dos Santos, Thales, Thalita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Pessoal, alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Pois bem, tem algumas observações que eu queria fazer com vocês. A primeira delas é a respeito de alguns exercícios que eu corrigi e mandei para vocês a correção agora à noite. Na planilha de exercício, a gente está com alguns exercícios
que ainda faltam lançar. Esses exercícios pontuais que eu vou toda semana passando para vocês. Então, da listagem de exercício, o que eu mandei para vocês, deixa eu só abrir aqui a turma do 8º período, eu estou com as correções do dia 16 até o dia 16 de setembro, essa semana do dia 16 de setembro. Então, por esse motivo, vocês receberam aí a correção até o dia 16, ok? Então, eu acredito que até a próxima aula nossa, da semana que vem, todos os exercícios estejam corrigidos. E você vai receber o e-mail. O que eu vou fazer em relação a esse exercício? Eu vou salvar a planilha em PDF e vou disponibilizar a planilha no grupo de WhatsApp de vocês. Porque aí você consegue conferir, antes do encerramento do semestre, o número de exercícios que foram distribuídos, aqueles que porventura mandaram um exercício e eu não respondi o e-mail, enfim. Você tem essa oportunidade aí para que ocorra alguma correção. Então, os exercícios até o dia 16 estão todos aí corrigidos e enviados os e-mails. Tranquilo? Outra coisa importante que eu queria falar com vocês, antes da gente começar a matéria, dar continuidade à matéria, é sobre o exercício dessa semana. O exercício dessa semana, se você olhar lá o estudo dirigido 4.1, nesse estudo dirigido 4.1, existem dois arquivos que fogem um pouco o padrão que nós utilizamos aqui. Que arquivos são esses? O primeiro arquivo vai estar com a nomenclatura de exercício, mas não é para você fazer o exercício ou resolver o exercício utilizando aquelas plataformas de exame remoto, de atividade remota. O que está lá é simplesmente um arquivo PDF do exercício, ok? Então, na verdade, receber um exercício. Eu colocar aqui para vocês no chat a transcrição do exercício, porque aí quem não tiver com o sistema aberto vai poder colocar e entender o que eu estou explicando, tá? Então, você vai ter esse exercício lá no SIGA, ok? Então, você tem esse exercício, é o exercício dessa semana, e esse exercício, eu vou alterar o prazo para responder, o prazo será até da próxima aula, ok? Por que o prazo será o da próxima aula? Porque trata-se de uma entrevista, e aí eu disponibilizei também no estudo dirigido 4.1, eu disponibilizei também um link do YouTube com a entrevista do Cândido Rangel Dinamarca. Então, você tem lá essa entrevista. Eu achei muito importante, é uma entrevista de aproximadamente 50 minutos. É uma entrevista em que ele começa narrando a história de vida dele, profissional, e ele acaba fazendo uma referência à mudança de todo o protocolo que nós temos processual. Hoje ele é um dos grandes processualistas, né, do nosso, da nossa doutrina, da nossa produção doutrinária, inclusive estudado em diversos países do mundo, e a graduação, os alunos da graduação devem conhecê-lo. Então eu achei relevante, é um senhorzinho, né, de muita idade, e eu achei a entrevista pertinente para o que nós estamos estudando, principalmente a formação profissional de vocês, já que vocês estão no 8º período, estão muito próximos de concluir a formação técnica profissional, e ele faz uma referência sobre a ausência do que ele chama de direito do pátio,
que é aqueles debates, aquelas conversas que se constroem no pátio das universidades, no pátio das faculdades. E é uma coisa que eu sempre achei muito relevante. Tá? Então, eu coloquei isso, o exercício está aqui. Tendo como base a entrevista do Cândido Rangel Dinamarca, é possível sua compreensão do conceito de homem da rua, né, a expressão em italiano, de Piero Calamandrei. Na entrevista, vocês vão perceber que ele faz uma referência sensacional a o que seria esse homem da rua de Calamandrei. E ele explica quem foi Calamandrei. E um jornalista, um jurista renomado, e eu gostaria muito que vocês assistissem essa entrevista, porque, além de fugir um pouco dessa reprodução, material, aula, é fantástico a explicação. E aí eu peço a vocês que, com base na entrevista, qual o conceito, qual a compreensão do Dinamarca a respeito desse conceito criado por Calamandrei. Tá? E que conceito é esse? O que significa o homo della estrada, ou o homem da rua? Tá? Então, deixei aí, vocês podem assistir a qualquer momento, é uma entrevista a um advogado que tem um programa de televisão no Brasil, e fica aí, eu vou pedir ao líder de sala que coloque para mim essa questão no grupo da sala, e em especial informando que o link já está no estudo dirigido 4.1, e o prazo não é de 48 horas, porque é um vídeo, um 50 minutos, então você tem no final de semana para assistir e mandar para mim. Uma outra coisa que eu queria falar sobre esse exercício é que esse exercício ele vale 2, né? Assim, ele vale o dobro do que os demais que vocês fizeram até agora. Por quê? Eu vou atribuir a ele peso de nota de 2 semanas. Então, eu estendi o prazo, mas também aumentei a nota para que você tenha um respiro em relação ao exercícios semanais que nós passamos a fazer, e você também tem a oportunidade de assistir uma entrevista, que apesar de ser uma entrevista técnica processual, é uma entrevista extremamente importante para a formação profissional de vocês. Tá joia? Raíssa, o exercício ele tem peso de 1, e como eu expliquei lá no início do semestre, eu vou depois pegar a nota, que se não me engano é 16, e dividir pelo número de exercícios semanais que eu atribuí durante o semestre. Então, exemplificando, se foram 8 exercícios, cada exercício vai ter a nota de 2 pontos, ok? Se foram 16 exercícios, que é a margem que eu tenho de nota para distribuir, serão distribuídos 16, 1 ponto para cada exercício. Então, na verdade, o que eu vou disponibilizar na planilha para vocês é quantos exercícios foram feitos e quantos xizinhos tem lá, que comprova que você fez. E aí, se você fez todos dos 16, você tem 16 pontos. Porque assim, eu não fico lançando nota, e não gera aquela insegurança do que você fez, se eu atrasei na correção, enfim. Eu achei mais prático a adotar isso esse semestre. Aí, a nota é o número, enfim, de exercício por peso. Só que esse, Raíssa e demais alunos, esse dessa semana, eu vou atribuir peso 2, porque é algo que, enfim, é uma entrevista, e eu vou dar um prazo maior aí para vocês mandarem um exercício. Tranquilo? Anderson, por isso que eu quero encerrar essas questões do exercício até a próxima semana, para que isso não fique prorrogando para o final do semestre, para não ficar tumultuado, principalmente nas turmas de 8º período. E são turmas de 8º e 10º período, são turmas que já estão muito avançadas, e a gente precisa desafogar aí de coisas para fazer, no sentido de cumprir o papel didático, mas também desafogar. Então, até semana que vem, eu vejo todos os exercícios, vejo quem mandou e não foi corrigido, enfim, analiso isso tudo, e aí, provavelmente, aqueles que não fizeram todos os exercícios, eu vou ou não atribuir nota, porque realmente ele não fez,
e os demais alunos ficaram no aperto de fazer, o que não seria justo, dar a mesma nota. E aí eu penso numa forma intermediária para não gerar injustiça com aqueles que passaram sufoco para fazer ao longo da semana, no prazo era de 15 minutos, depois 48 horas, mas também não prejudicar demais aqueles que não deixaram de fazer por N motivos, seja por internet, transporte, chuva, trabalho, aquilo que cada um tem aí de compromisso e de dificuldade no seu dia a dia. Aí até a próxima aula eu tento aliar isso tudo aí com vocês. Tranquilo, pessoal? A Fabiola colocou para a gente aqui, muito obrigado, Fabiola, o link da entrevista. Eu ia pedir a Cristina, que é a líder de sala, para testar se esse link abriu, porque teve uma turma do outro período, uma turma do sexto período, que disse que o link não estava abrindo. Eu testei e vi o link abrindo normalmente, mas teve um erro nessa turma, então a Fabiola colocou perfeito, pessoal. A Fabiola e a Cristina já me deu um retorno aqui de que o link abriu. É uma entrevista, vocês podem, é ao mesmo tempo de um episódio de uma série, e assim, por isso eu coloquei esse link. Acho que o aluno do oitavo período, além da formação técnica, muitos de vocês fazem estágio, e ele faz um contraponto ao excesso de estágio, porque é uma referência. É importante conhecer, porque a gente fica falando Rangel Dinamarca, Cândido Rangel Dinamarca, e às vezes você não conhece a figura dele, quem ele é, como que ele se formou, onde ele estudou. Interessante que ele é um dos maiores processualistas da área civil, e ele ingressou na carreira no Ministério Público atuando na área criminal. Isso é muito importante, eu achei muito interessante isso, melhor dizendo. Tranquilo? Então, aqui as observações que eu queria falar com vocês. E depois também nós precisamos, assim que encerrar a matéria de provas, que eu acho que nós ficamos a primeira parte de provas, nós vamos fazer um exercício mais dinâmico, mesmo que seja à distância, como, por exemplo, separar em grupo de 3 alunos, isso mais para frente, e nós vamos simular umas pautas de audiência, e aí eu vou sortear o que seria o processo. Um aluno faz a colheita de provas orais como reclamante, o outro aluno como reclamado, e um outro aluno como aquele que iria intermediar, aquele que iria conduzir a audiência quanto às produções de prova, a dinâmica, a sequência lógica de uma audiência. E com essa simulação eu vou acompanhar, cronometrar o tempo, e depois eu vou atribuir uma nota dentro da desenvoltura técnica de cada um dos alunos. Não é uma audiência simulada, como um júri simulado, não é isso, mas é só para que os grupos de alunos tenham a sequência dessa dinâmica de uma audiência trabalhista. E por isso, também vou usar esse tempo para fazer uma observação. Eu queria, alguns alunos responderam de forma muito interessante a questão da utilidade do protesto, que eu me recordo, e alguns que eu anotei, que mandei um e-mail, a resposta da Lorena e de outros alunos foram sensacionais, porque o protesto não há uma previsão expressa na CLT, mas ele, como ferramenta de impugnação de decisão interlocutória, é fantástico e serve para efeito devolutivo dessa matéria no recurso ordinário que a gente ainda vai estudar. Então, fica aqui essa observação, nós vamos utilizar muito nessa simulação, mas aí em momento oportuno, eu separo os grupos e passo o organograma de como isso vai ser feito. Tá joia? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos lá, dar uma sequência no material. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, enquanto eu abro o material, pode colocar no grupo aí, que eu já respondo para vocês. Ontem eu estava de gravata branca hoje.
Isabela. Com o tempo, a gravata vai sendo aquela que aparece primeiro. Não foi tendenciosa, mas fica como uma homenagem, vamos dizer assim. Vamos fazer isso, vamos falar que é uma homenagem, ok? Foi uma homenagem, melhor dizendo. Bom, pessoal, dê uma olhada para mim, quem está acompanhando e fazendo as anotações. Ah, uma outra coisa interessante aqui, que eu separei para anotar para a turma de vocês, eu vou disponibilizar aqui também o link da aula do dia 30, tá? Por que eu estou dizendo isso? Me corrijam, a Kelly precisou e solicitou assistir essa aula e o link que estava no Siga não abriu. Bom, segue aqui o link da gravação da aula do dia 30, tá? Para quem quiser assistir essa aula, no dia 30/9, tá? Me parece que o link, quando foi lançado no Siga, ele não abria. Aí aquele, eu até autorizei o acesso pelo Drive, mas fica aqui essa observação que eu coloquei aqui. Você assistiu pelo link, né, Kelly? Mas eu coloquei aqui o link do YouTube, ok? Coloquei para vocês. Bom, pessoal, dê uma olhada para mim em qual ponto que eu parei sobre a análise de provas, ou se eu ainda falava sobre os ritos processuais e não ingressei no material de provas. Nas minhas anotações, eu terminei a parte procedimental, falei sobre o número de provas em cada um dos procedimentos, dentro dos procedimentos comuns. Então, eu tenho o procedimento ordinário, e dentro do ordinário eu tenho o procedimento sumário, sumaríssimo e o ordinário propriamente dito. E eu falei sobre o número de testemunhas como meio de prova oral, sendo 2 e 3 para cada um dos litigantes. Isso é o que consta na minha anotação. Inclusive, eu fiz uma observação no material, aqui consta no meu rascunho, isso não está no material, consta aqui que eu fiz uma observação sobre o que seria o objeto da prova. O objeto da prova são os fatos, e não me recordo se eu trabalhei com um exemplo prático, em que a testemunha ela não pode falar sobre algo que ela acha. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Ou a testemunha se volta para a narrativa de fatos como meio de prova, ou a testemunha está emitindo opinião ou achismo. E isso tem que ser rechaçado. Então, de forma recente, eu acompanhei uma audiência em que a testemunha achava que as partes, a contradita da testemunha deveria ser acatada porque ela imaginava que entre reclamante e testemunha existia paixão, em que a testemunha era apaixonada pelo reclamante e, portanto, ela teria interesse em ajudá-lo. Ao ser questionado se presenciou algum demonstrar essa paixão, ele disse: foi o A, B, demonstrar essa paixão, ou seja, um fato concreto, presenciado, com o qual ele pudesse testemunhar que demonstrasse essa paixão. Ele simplesmente achava que existia uma paixão, que achava que existia um romance platônico, se é que eu entendi bem o que ele disse para o juiz. Bom, como então utilizar como meio de prova de uma contradita a alegação de que achou, de que tem uma percepção. Ok? Então, nas minhas anotações, eu parei nesse ponto
E aí eu vou pedir que alguém que esteja acompanhando a aula pelo computador, para mim, a súmula 453 do TST, que é exatamente a súmula que eu pedi na aula anterior para vocês. Alguém? Súmula 453? Isso. Ok? Tá aí. Que foi o que eu mencionei a vocês, que de ofício o juiz deve tratar do pedido de perícia. Então, é uma prova que o juiz produz de ofício, dependendo do objeto da ação, sem requerimento das partes, por uma previsão legal, tá? E aqui traz uma exceção a essa obrigatoriedade legal da prova, quando há o reconhecimento da condição de periculosidade. E aí eu fiz essa observação que um fato alegado pela parte não impugnado, o princípio da impugnação específica, ele torna-se incontroverso. O que gera a produção de prova não o que gera a produção de prova são fatos controversos. Aquilo que se tornou incontroverso não é mais objeto de prova. Então, o objeto de prova são os fatos relevantes e os fatos controversos. Aqui é um exemplo, mesmo sendo a obrigatoriedade de ofício do juiz em designar perícia no presente feito. E aqui, seguindo, ainda puxando lá no CPC, o artigo 376, quanto à obrigatoriedade de se fazer prova quanto ao direito negocial e ao direito municipal. Muito cuidado com isso. Eu atuo dessa forma e já ocorreu de existir um problema técnico em relação a um processo, a uma prova a ser produzida, justamente por direito negocial, ACT e CCT, Acordo Coletivo de Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho, se você está discutindo algo de uma ACT ou de uma CCT, trata-se de direito negocial. Portanto, é ônus da parte autora a comprovação da existência desse direito consuetudinário, desse direito negocial, ok? Muito cuidado com isso. Se você está pedindo uma multa de convenção coletiva, uma obrigatoriedade, um adicional de insalubridade acima do patamar legal previsto numa convenção coletiva, obrigatoriamente os senhores têm que juntar a convenção coletiva, artigo 376 do CPC. E aqui faço mais uma observação técnica. Para algumas turmas dos tribunais regionais do trabalho, além de você ter a obrigatoriedade de prova dessa convenção coletiva ou desse ACT, você tem que transcrever no corpo da petição inicial, como causa de pedir, a cláusula convencionada. Então, isso eu estou falando para vocês, foge um pouco da questão puramente doutrinária, vai para um aspecto mais técnico. Muita atenção quanto a isso, pessoal. Vocês devem ficar atentos que se amanhã ou depois forem fazer uma ação trabalhista e for necessário discutir cláusulas de convenção, eu, na prática, oriento vocês que, além da juntada obrigatória da convenção coletiva ou do ACT, vocês devem o quê? Reproduzir a cláusula em que se requer a aplicação naquela relação, naquele dissídio individual. Ok? Então, muita atenção quanto a isso. A questão do direito municipal, de forma exaustiva, nós estudamos isso lá no CPC, direito municipal. Recentemente, nós tivemos um feriado municipal e eu precisei ingressar com um embargo de declaração, que o prazo final era dia 7 de outubro. Eu não estava
não estava impossibilitado, mas era um feriado municipal, o processo tramita em segundo grau, é um embargo de declaração em acordo, junto ao TRT da terceira região. O que eu fiz? Eu, por ser feriado na comarca de origem do processo, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, desde que eu apresente como prova, tá, da tempestividade, eu faço o quê? Eu anexo ao recurso o decreto municipal do feriado, ok? Aí, previsão do 376. Outra situação importante que eu quero tratar com vocês é que no processo do trabalho, o juiz pode fundamentar, isso é muito interessante, o juiz pode fundamentar, através, eu vou explicar qual o princípio, o juiz pode fundamentar a sua percepção, olha que interessante, e é uma matéria mais complexa, mas é muito interessante isso. O juiz pode fundamentar, através da colheita de provas orais, provas testemunhais em especial, ele pode analisar, pense aqui, de um lado, eu tenho uma testemunha que fala A favor do reclamante. Eu tenho uma testemunha que fale B a favor da reclamada. Isso recebe o nome de prova dividida. O que é prova dividida? Eu tenho prova e contraprova. O meu dedo indicador da minha mão esquerda está aqui, o meu dedo indicador da mão esquerda e meu dedo indicador da mão direita. Os dois são testemunhas. E os dois testemunharam sobre o mesmo fato, porém, com versões opostas. Não estou falando de litigância, não estou falando de falso testemunho, melhor dizendo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que as testemunhas, está aqui meus dois dedinhos, eles prestaram depoimento de forma em que o juiz pôde perceber que cada um deles testemunharam sobre o mesmo fato, mas com versões, com situações opostas. Tranquilo? O juiz, então, pode, através, e aí é muito interessante, através da percepção, olha que interessante, através da percepção da condição da testemunha A ou B em prestar depoimento. Por que é a percepção daquela condição? O juiz, então, pode fundamentar que afasta o depoimento da testemunha A e acata o depoimento da testemunha B. Olha que interessante, porque a testemunha B prestou depoimento com segurança, transmitiu segurança e confiança ao juízo. Inclusive, em alguns casos, afirmando que a testemunha do outro lado estava o quê? Insegura e gaguejando ao responder, ou oscilando em responder ao juízo. Isso significa que pelo princípio previsto no artigo 820 da CLT, alguém coloca o princípio, o artigo 820 da CLT para mim, se eu não me engano, o artigo 820, pelo princípio da proximidade da colheita das provas orais. E esse princípio, ele recebe um nome. Ok? Alguém colocou isso para mim? Artigo 850, enquanto eu escrevo o nome do princípio aqui. Já escrevi o princípio. Pessoal, alguém? Ninguém? 820. Bom, deixa eu olhar aqui. Agora você me confundiu. Deixa eu olhar na CLT. Para mim, aqui, 820. As partes serão inquiridas pelo juiz em audiência, pelo vogal. Ah, então estava certo, tá? Gerou alguma confusão, o Rodrigo?
Eu falei 850? Desculpa, 820. Então eu pensei em um e falei outro, ok? É porque eu estava manuseando aqui. Bom, vejam que o juiz, ele é o único, e é o juiz de primeiro grau, ele é o único que pode fundamentar a colheita de provas e a valoração da prova testemunhal com esses argumentos que eu disse para vocês. E aí é uma coisa interessante. O tribunal revisor, o segundo grau em diante, não se discute mais a questão da percepção do magistrado quanto à colheita de provas. Isso no processo do trabalho é fantástico, porque o juiz de primeiro grau, vocês concordam comigo, que ele passa agora a ter, e alguns criticam isso, superpoderes na colheita de provas orais. Porque você não pode questionar isso sequer em sede de recurso ordinário, ok? Então, isso é muito relevante e é muito importante para vocês compreenderem, tá? Essa concepção e, por isso, imediato na colheita de provas, ok? Ficou claro quanto a isso, pessoal? Alguma dúvida? Ô, Isabela e Rodrigo, o 850 é de razões finais. Tudo bem? Eu vou abrir aqui duas atas de audiência. Eu vou abrir aqui duas atas de audiência para que vocês possam ver como que o juiz indeferiu em processos que eu atuei, processos recentes. Eu separei aqui duas atas, como que o juiz indeferiu com base no artigo 852-D da CLT. E aqui eu quero colocar o 852 sem explorar, porque o 852-D é a aplicação corriqueira na produção de prova. E aqui, da leitura do 852-D, eu faço questão de chamar a atenção desse ponto no material de vocês. Ele pode dar valor especial, ele pode analisar e dar valor especial às regras com base na sua experiência comum ou técnica. Então, o juiz do trabalho pode dizer, pela minha experiência, não é necessário. Um exemplo, eu acabo de lembrar de um exemplo. Um trabalhador me procurou, eu era recém-formado, e assim como vocês, eu tive um semestre de processo do trabalho, eu era recém-formado, e quando se é recém-formado, tudo que vem, você pega e vai advogar. E ele narrou para mim que ele fazia uma jornada de trabalho absurda, tipo, ele trabalhava 24 horas ininterruptas e folgava, ao invés de fazer a escala, né, 12 por 36, era 24 por 12, tá? Eu não me recordo ao certo. Ele trabalhava 24 e folgava 12. E aí, estou eu lá, no meu escritório, redigindo a inicial. Achei estranho, porque aí, ao longo de um contrato de 10 anos de trabalho, era monstruoso o número de horas extras, enfim, dano moral e tudo que vocês podem imaginar. Quando começou a audiência, vamos fazer a prova testemunhal. Fizemos uma prova testemunhal, é óbvio que não existia uma testemunha presenciando ele trabalhando 24 horas por dia, e o que me chamou a atenção foi que na sentença o juiz reduziu essa hora extra, que seria monstruosa, ele reduziu isso para 1/10, sobre o fundamento que vocês estão encontrando aí no 852-D, dizendo, olha, o reclamante não se desincumbiu de provar essa enormidade de hora extra. E pela experiência comum na atuação, é possível perceber que o homem médio, o trabalhador médio, pessoal, médio não pejorativo, o trabalhador médio,
ele não iria suportar durante tantos anos uma escala dessa forma. E hoje, passado vários anos sobre isso, quando eu lembro desse caso, foi o que aconteceu agora, não é óbvio, eu recorri em todas as instâncias, porque é a função do advogado, mas não é que, por tantos anos, assim, considerado alguns anos, não é, de certa forma, uma ponderação com base no 852D, que todas as instâncias revisoras, o Tribunal Regional do Trabalho, o TST, através de recurso de revista, agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista, todas as instâncias que o processo recorreu não relativizaram esse fundamento do juiz. Porque, na verdade, hoje, pensando com calma, e fica uma reflexão, seria possível, pela idade, pelas condições do reclamante, suportar durante tantos anos essa escala extenuante? Chamou a atenção. Vejam que ele utilizou da experiência comum e da verossemelhança das alegações ali, além da prova testemunhal, que não comprovou toda essa carga, mas sim uma pequena carga de horas extraordinárias. Então, isso é um ponto do material de vocês que eu gostaria de chamar a atenção, porque é extremamente relevante, e eu coloco aqui conhecimento adquiridos pelo juiz na vida e em sociedade, no exercício da função, ele pode, inclusive, deduzir ou presumir situações ocorridas. Esse é um caso corriqueiro, tá joia? Então, fica aqui essa minha observação, e aqui vocês percebam do artigo 852D a importância de analisar as provas, e vou dizer aos senhores que é uma área que depende de um conhecimento técnico, e é uma área muito boa de atuação, tá? E até o presidente da OAB, na entrega das carteiras de vários colegas de vocês e ex-alunos, falou sobre isso, que é uma área de excelente atuação, e que você deve, no momento da produção de provas orais, ficar muito atento quanto à possibilidade de provas orais, ok? Então, eu já vou reproduzir aqui. Alguma dúvida quanto a essa explicação desse princípio do juízo imediato na colheita de provas e a questão das fundamentações sobre a análise das provas? Alguma dúvida, pessoal? Enquanto eu abro aqui o sistema, se alguém conhecer alguma das partes, é ambiente acadêmico, apesar do... Volto a fazer essa afirmação. Apesar do processo não ser sigiloso, não iria reproduzir processo sigiloso, mas eu peço a gentileza que, se conhecer alguém, evite reproduzir, enfim, tá? Eu vou mostrar a primeira, só para vocês terem uma noção. Eu estou abrindo aqui o sistema. Trata-se de uma... eu estou atuando pelo reclamante. Deixa eu só colocar na tela. Se ficar pequeno a reprodução da tela, porque aqui eu já nem sei mais com qual navegador que eu estou usando, mas se ficar pequeno a tela, vocês me ajudem aí, me dando um feedback. Vamos lá. Ah, não, estou usando o Mozilla. Então, tá aqui, Mozilla. Não sei o que está escrito aqui. Então, deixa eu... Aí, abriu. Bom, queria que vocês rapidamente analisassem. Eu vou retirar aqui, ótimo. Eu vou retirar os nomes, conciliação recusado. Vocês conseguem ver aí ou está pequeno? Para a gente não perder tempo, me respondam aqui, por gentileza, se está pequeno ou vocês conseguem ler. Está pequeno? Então, essa é uma ata de uma audiência que aconteceu, acho que essa semana. E essa, inclusive, tem um outro ponto que nós vamos utilizar aqui na nossa aula, que são as razões finais orais. E aí, Rodrigo e Isabela Guiducci analisem aí que as razões que aí sim é o 850. Deixa eu só inverter aqui a tela. Eu tento ser muito rápido com esse negócio de tecnologia, mas realmente não é a minha
praia. Acho que é isso aqui. Vou compartilhar nem permite. Ok. Veja se melhorou. Alguém me deu um retorno aqui para eu não ficar falando. Vai aparecer agora. Priscila, Anderson, me deu um retorno. Vocês agora está no tamanho satisfatório. Sim, a Diane. Pessoal, rapidamente, vocês vão ler a conciliação recusada. Depois eu vou mostrar o organograma para o nosso exercício. Vejam, eu estou advogando para o reclamante. Vejam aqui na primeira parte, conciliação recusada. Eu faço ao magistrado um pedido de produção de uma prova, e essa prova é uma prova impossível de ser produzida pelo reclamante, e, vamos dizer assim, possível de ser produzida pela reclamada, mas tecnicamente não, por se tratar de segredo médico entre paciente e clínica. Eu peço a expedição para uma clínica conhecida aqui, que presta serviço de segurança do trabalho e de medicina do trabalho, para que ela apresente 2 documentos médicos, se é que vocês estão acompanhando. Vejam o fundamento do juiz para indeferir o meu pedido. Ok? Vejam, ó, não possui NEC. Ele diz o seguinte, ó, que a doença que acometeu não possui anexo com o trabalho. Vejam, ele está fundamentando o indeferimento. Por outro lado, o referido documento não solicitado anteriormente, nem veio junto com a exordial, com a inicial, que seria o momento oportuno. Então, ele considera que a prova estava ao meu alcance. Ok? Haja vista que integra parte da causa de pedir, o que demonstra preclusão. Então, ele diz, em outras palavras, olha, o reclamante poderia ter apresentado esse documento e assim deveria ter sido feito quando do ingresso da petição inicial. Ok? Vejam que é o exercício que eu até mencionei para vocês. Ele indeferiu. Tem recurso desse indeferimento? Isso é uma decisão interlocutória? Não, pessoal. Porque todo o ato processual, todos os incidentes processuais são resolvidos em uma sentada. Essa que vocês estão acompanhando, que é a audiência de instrução e julgamento. Tranquilo? Se eu estiver falando rápido e vocês não estiverem acompanhando, por favor, quem estiver prestando atenção na aula, me chame aqui para que eu possa parar e explicar. Pois bem, protestos pelo reclamante, exercício que vocês fizeram. O juiz indefere, oralmente eu peço a palavra, excelência pela ordem, protestos do reclamante. Pessoal, vejam que muitos alunos da graduação, quando eu dou esse exercício, o aluno pensa, vai lá, copia da internet, ou responde e fundamenta, mas ele pensa, engraçado, eu vou falar essa palavra em audiência, tá aqui, ó. Eu peguei uma audiência de um processo, agora recente, eu não me recordo aqui a data, a audiência ocorreu dia 13 de outubro, a audiência ocorreu ontem, e aí, vejam aqui que protestos do reclamante, eu pedi a palavra e protestei. O juiz vem e diz o seguinte, protestos desde já rejeitados, tendo em vista o que dispõe o 765. Vamos lá no 765, coloque para mim no grupo, quem estiver acompanhando. Coloquem para mim o 765, ó, também objeto da nossa aula. Vou ler aqui, enquanto alguém coloca para mim aí o 765. Os juízes e os tribunais, pessoal, olha o que diz o 765. Terão ampla liberdade, está aí no grupo, obrigado, Rodrigo, terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Olha o que ele está dizendo. O juiz, com base nessa permissão, ele pode indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias. Ora, ele está dizendo que, vamos lá, esse processo não teve sentença, esse processo é recente, mas vejam, ele diz, o momento da prova está precluso, ele diz que, mesmo assim, ele considera a prova inútil ou que eu estaria só protelando ou tentando protelar o feito. Ok? Então, eu fiz o protesto. Na sequência, há aquilo que vocês já conhecem do CPC, depoimento pessoal, e aí ele encerra, olha que interessante,
as partes não possuem outras provas a produzir, fica encerrada a instrução processual. Aí, Rodrigo, coloca agora o 850, talvez por ato falho que eu preparei a aula, eu tenha falado do 850. Olha que interessante. As razões finais, e eu quero dar uma dica para vocês. Recentemente, um juiz substituto, numa conversa informal, ele me falou da relevância para a cognição do magistrado das razões finais, das razões orais. Porque, pessoal, muitos dos advogados, ou muito, até mesmo Ministério Público do Trabalho, né, eles usam a seguinte expressão: razões finais orais remissivas. E muitos de vocês já têm contatos com o processo e já vê isso no fórum, né? Não estou falando mentira, está lá. Muitos de vocês acompanham a instrução, ou leem ata de instrução, está aqui. Olha que interessante. Eu fui disso. Olha, eu tenho prazo processual para fazer as razões finais orais. E eu não quero fazer remissiva. Por que eu não queria fazer remissiva? Era uma estratégia processual. Por quê? Qual o objetivo? Qual o foco das razões finais? E por isso que eu até mudei aqui a tela. Por que eu quero chamar a atenção? Porque as razões, elas servem para, por isso encerrada a instrução, está lá o 850, ela serve para que a parte atente ao juiz, ou seja, ela alerte ao juízo de que aquela produção de prova está coadunando com algum outro meio de prova nos autos. E eu tentei fazer isso. O que eu tentei fazer? Razões orais finais pelo reclamante nos seguintes termos. Olha como que eu comecei e faz parte da nossa aula de hoje. Após a colheita das provas orais em sede de instrução, então é disso que eu estou falando, porque eu já vi também muitos fazendo em razões orais remissivas à tese de defesa ou remissiva à tese da inicial. Não. As razões orais são para alertar o juiz de algo em que ocorreu na colheita de prova, ok? E, com base nisso, ele diz, olha, excelência, com base naquilo que foi produzido de provas orais, quero ressaltar o juízo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi e estou passando para vocês, porque se você pegar a doutrina do Bezerra Leite e tantos outros, há essa importância das razões orais. E aí eu falo sobre aquilo que me chamou a atenção, que volto lá no protesto, porque essa matéria vai ser devolvida ao tribunal em caso de improcedência da ação, eu digo o seguinte: existe uma prova documental nos autos e eu faço referência a ela, laudo pericial. Então, se vocês estão acompanhando comigo da leitura, se o médico, eu dito, né, como se eu estivesse transcrevendo, o que o médico, o perito que atuou na perícia desse processual, ele diz o seguinte: se eu não tenho documento médico, eu não posso sugerir que o trabalhador tenha razão. Ora, o perito, então, diz que ele não pode dar razão ao reclamante porque ele não tem acesso aos documentos. E vejam para quem está acompanhando. Ponto. Eu transcrevo e coloco ponto aqui após a aspa. Chama atenção ao juízo que o trabalhador, ao ter sido encaminhado para o exame demissional, pessoal, veja que eu estou retornando à tese que abriu a instrução. Tal documento encontra-se de posse da reclamada. Porém, tal necessidade desse documento não surgiu com a inicial, com a tese da inicial. Essa necessidade desse documento, que eu queria, expedição de ofício, surge depois que o perito presta esclarecimentos do laudo pericial. E qual que é a primeira oportunidade que eu tive para falar? Em audiência. Então, eu estou dizendo para o juiz, em outras palavras, se vocês estão me acompanhando, o seguinte: excelência, esse processo não estava de posse do reclamante. Então, derruba uma parte da rejeição do protesto. A segunda é que não havia como eu me manifestar antes, na condição de reclamante. Por quê? Porque o perito só foi falar isso agora, pouco antes da audiência. E a próxima oportunidade que eu tinha para falar é essa. Então, veja que eu peguei aquilo que aconteceu oralmente na instrução
e tento chamar a atenção do juízo para a dinâmica do que aconteceu. E aqui eu vou pedir a vocês que, eu não me recordo, se foi colocado aqui o prazo para que fosse feitas as razões finais, ok? Outro ponto relevante que cai bastante em prova fechada é que o juiz deve renovar, tá? O juiz deve renovar a proposta de conciliação. Então, a gente sabe que no processo do trabalho nós temos duas propostas de conciliação, e aí propor a conciliação, e eu já expliquei o que significa a conduta de propor lá da previsão legal. O juiz, então, deve propor novamente uma conciliação, sob pena de nulidade, ok? Então, há nulidade do processo se não constar a segunda proposta de conciliação. Vocês estão acompanhando aqui, conciliação final rejeitada. E aproveito essa ata que está aqui para falar com os senhores o seguinte: designa-se para julgamento a data do 12/11 de 2020. Qual é o prazo para o início da interposição de recursos, senhores? Qual o prazo para o início da interposição? Primeiro dia da contagem de prazo para interposição de recursos. Você faz a contagem, exclui do início, porque inclui o final. Portanto, o início do prazo é dia 12, tá vendo aqui, ó? Dia 12, e olha o que está escrito embaixo: ciente às partes. Significa, então, que não vai ter intimação de sentença para mim, não. Eu já saí dessa audiência de instrução já ciente do que meu prazo para interpor recurso inicia-se da data da audiência de julgamento, 12/11. Então, eu tenho que sair de lá e cruzar os braços e esperar a publicação no Diário Oficial, dia 12? Não. Se eu fizer isso, eu vou perder o prazo. Tá joia? Inclusive, já há súmula sobre isso, 297, se não me engano, tá? Dizendo o seguinte: você está ciente de que a audiência de julgamento é 12/11. Inclusive, está dispensado o comparecimento das partes. Mas você pode comparecer. Ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Vou só parar a apresentação. Ok. Bom, e aí eu faço com o material, né? E aqui no material eu trabalho com a ordem, aquilo que seria o objeto da prova, coloco aqui para vocês, e aqui eu quero chamar a atenção para a aplicação do artigo 372, combinado com o 769, então eu tenho o 372 de aplicação subsidiária, é um material. Ah, tá. Melhorou? Não, né? Não, não melhora, não. Bom, eu vou trocando aqui a tela, mas enquanto isso eu vou explicando. O 372 do CPC, na verdade, ele permite aquilo que nós conhecemos como prova emprestada. Quais são os requisitos para a prova emprestada? Os requisitos para a prova emprestada são os mesmos que nós conhecemos lá do CPC, só para não deixar passar em branco, nós utilizamos muito prova emprestada. Nós utilizamos muito prova emprestada no processo do trabalho. São requisitos, estão aí para vocês, as mesmas partes, ou uma das partes terceiro, ou seja, eu tenho que ter a mesma parte. Então, quando você advoga para reclamante, é muito comum você utilizar a prova emprestada, uma ação trabalhista lá em outra comarca, em que o preposto da empresa reconheceu a ocorrência de algo.
Você entra com a ação aqui em UBA. Você tem o primeiro requisito preenchido, ó. A empresa é a mesma parte contra um terceiro, tá? E aqui é que no processo em que você retira a prova emprestada, tem que ter ocorrido contraditório em ampla defesa. Um outro exemplo muito comum é que a prova emprestada é quando ocorre uma perícia judicial em ações coletivas, que é a nossa próxima matéria. Quando você tem ações coletivas, porque até agora nós estudamos os dissídios individuais. Quando você tem uma ação coletiva, é muito comum que você entre com uma ação coletiva contra uma determinada empresa e a perícia serve em ações individuais, ok? Perícia de insalubridade, perícia, enfim, várias perícias aí, contábil, enfim. A gente poderia aqui trabalhar com uma gama de exemplos de prova emprestada. Mas o que me chama a atenção é para vocês, de forma específica, que você se atente quanto aos requisitos, tá? Uma das partes, ou a relação entre elas, e que tenha ocorrido o contraditório. Isso me chama a atenção, é o seguinte, você distribui uma ação, e sem o contraditório e a ampla defesa, você vai lá e desiste da ação. E quer usar aquele laudo para ingressar com uma ação e utilizar como prova emprestada, não pode. Porque um dos requisitos é que tenha ocorrido o quê? Contraditório e ampla defesa. Como você desistiu da ação, isso não ocorreu na ação que gerou a prova emprestada, tá? Isso também é muito debate que nós temos aqui no escritório, aquilo que seria possível utilizar como prova emprestada ou aquilo que seria mero prova documental. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu não sei se a aula está muito ruim ou se os senhores estão muito quietos hoje. Né, Matheus Braga? Matheus Braga, você está no mesmo ambiente do que a Laís? Usando o mesmo login? Então, aí um responde e vale a resposta do outro. Entendi. Eu deveria ter, no dia da palestra do Daniel Assunção, ter falado com você, Matheus, ter falado com o Daniel, que, na verdade, ele deveria enviar um livro para o Matheus Braga, que não fosse o CPC comentado, fosse o CPC doutrina, manual. Eu esqueci. Deveria ter encaminhado o livro para o Matheus. Enfim, alguma dúvida, senhores? E é claro que ia, enfim. Dúvidas? Não esqueço, a Diane querendo complicar a minha vida. Podendo dar presente, não, crise, nós estamos em crise. O Brasil tem crise. O dólar está aumentando, a soja aumentou, eu não posso ligar a televisão que tudo aumenta. Mas, enfim, o negócio está feio. Nossa, cara, essa turma é a turma da pizza mesmo, agora que eu lembrei. Nós podemos fazer o seguinte, cada um compra uma pizza brotinho, a gente abre o vídeo de todo mundo e a gente fica comendo assim, olha que beleza. Entendeu? Aí fica todo mundo comendo uma pizza brotinho. Ah, pessoal, em todas as salas eu estou explicando isso aqui. Já viram isso aqui? Se eu fui arrumar a minha sala, a minha gaveta, e descobri isso aqui. Rapidamente, pessoal, eu vou fazer só uma chamada. Eu vi que o Anderson, a Anne, eu já coloquei presença, porque vocês chegaram depois. E eu quero só, estão dispensados os alunos que queiram sair da sala de aula, tá joia? Estão dispensados, eu vou parar a gravação, porque eu vou contar essa história desse pequeno instrumento aqui, aproveitar que nós temos como é que fala? A Diane também eu coloquei, a Amanda também eu coloquei. Esse pequeno instrumento. Esse instrumento aqui foi o seguinte,
eu estava na feirinha de São Telmo, na Argentina. Minha filha estava recém-nascida. E aí ela estava chorando muito, muito, muito. Quando eu fui viajar, estava chorando demais, enfim, uma choradeira. E minha esposa, enfim, a gente, né, não sabia como conduzir. Aí eu fui, caí na besteira de parar numa barraquinha de um índio, nessa feirinha de São Telmo, uma feirinha tradicional, gigantesca em Buenos Aires. E aí eu fui falar com o índio, falei, ai, que coisa legal para criança e tal. Tem alguma coisa que faça a minha bebezinha parar de chorar? O índio foi e me indicou esta pequena flauta. E ela tem uns buraquinhos aqui, você coloca os dedos aqui e toca. Conseguiram ouvir o barulho aí? Pois bem, este pequeno instrumento veio com um manual. Ele veio com uma pequena folhinha colada nele aqui. Pode ver que aqui é mais claro. E ele disse que foi produzido pelos índios lá da terra de não sei o quê. Vinha um negócio colado assim. Pois bem, por que isso estava perdido na mesa do escritório? Na gaveta aqui da mesa. Olha essa, Rodrigo. Isso aqui só não pode ficar na minha casa, senão minha esposa quebra isso na minha cabeça. Isso é de barro. A primeira coisa, eu fui pesquisar o bilhetinho. A região que falava que era dos índios, não tem índio nessa região. E a minha filha foi parar de chorar com Luftal, que ela tinha gases, dor de barriga. E esse pequeno pendurucalho fui tapeado por um índio argentino. Eu sou um gênio, cara. Isso para mim, e isso estava perdido aqui na gaveta. Eu fui arrumar e achei. Por isso que eu estou contando para todos os alunos. Né? Estou contando para todo mundo que isso aqui, se eu pegar isso aqui e levar para minha casa, capaz da minha esposa fazer eu engolir essa flauta. Então ela tem que ficar aqui. O que eu descobri? Que além de contar isso para os alunos, ela serve de peso para os papeizinhos que ficam aqui em cima da minha mesa. Então era isso que eu queria contar para vocês. Ô, gente, e o índio tocava isso com uma perfeição, que o cara parecia um Beethoven, sei lá, quem essas músicas clássicas. Eu não consigo tocar isso aqui de jeito nenhum. Não consigo, não tem jeito. E ele tem buraquinho aqui, ele é todo sofisticado. Ele tem um buraquinho aqui, tem um buraquinho aqui, ele tem um outro buraquinho de saída aqui, mais buraquinhos aqui. Então, assim, fica aí. E ele tem um desenho aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. É um, sei lá, parece um bebezinho, um pica-pau, não sei. Tem um desenho aqui. Então, tá aqui um índio argentino me vendeu uma flauta de uns índios de uma região da Argentina que não tem índio. E falou que a Beatriz, a minha bebezinha, ia parar de chorar. Enfim, eu me despeço com essa história fantástica que toda vez que eu lembro disso aqui, eu começo a rir de mim mesmo. Tá joia? Saí do Brasil para fazer papel de bobo. E tinha mais gente comigo. Eu não posso falar quem ajudou ao índio me enganar. Mas outro dia eu conto quem ajudou o índio me enganar. Porque tinha um amigo meu comigo que ajudou o índio me enganar. Falou, não, deve funcionar mesmo. Coitado da Beatriz. Enfim. Pessoal, uma boa noite aí para vocês. Não deixe de assistir. Assistam a entrevista. É fantástica a entrevista. É algo que não é só acadêmico, serve para entretenimento também. Vale muito a leitura aí. Ó, vale muito assistir. E a tese do Homem da Rua, de Piero Calamandrei. Cristina, se estiver logada, não esqueça de colocar no grupo da sala para mim a questão. Tá joia? Tchau. Boa noite para todo mundo aí. E quando você estiver se sentindo com cara de bobo, lembra da minha flauta. Tchau.